Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e quero, em meu nome, desejar a você um domingo abençoado na presença do Senhor. Nós estamos retornando às nossas leituras comentadas dos textos da Torá ou do Pentateuco, como são conhecidos os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nós estamos fazendo a leitura neste período do livro do Êxodo. E eu quero convidar você a abrir as suas Bíblias e comentar juntamente conosco ou participar do nosso comentário. Antes de nós iniciarmos o nosso comentário, eu quero agradecer a tua presença, a tua participação, te convidar a se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilhar este vídeo, deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei e fazer os seus comentários, as suas perguntas que possam surgir durante a nossa explanação. Nós estaremos aqui prontos para responder ou para procurar uma resposta para você. Então, fique conosco e vamos participar juntos do estudo da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela traz vida para as nossas vidas. Então, abrindo a nossa Bíblia no texto de Êxodo, no capítulo de número 35, Êxodo, capítulo de número 35, vamos iniciar a nossa leitura. Então, nós temos este trecho, mais conhecido como, nos estudos que são feitos tanto pelos judeus, principalmente pelos judeus, que vai do Êxodo 35 até o capítulo 38, versículo 20, que tem como título Vayakhel, que significa ele reuniu. E o outro trecho vai de Êxodo 28, 31 até 40, Êxodo 40, versículo 38, que tem como títulos Pekudei. Vayakhel significa ele reuniu e Pekudei significa registros. Então nós estamos chegando ao final do nosso texto ou do nosso livro de Êxodo, nos nossos comentários sobre o livro de Êxodo. Vamos então acompanhar. No versículo 1 até o versículo 3, nós temos Deus falando com Moisés para reunir o povo e dar as instruções gerais sobre a construção do tabernáculo. Nós vamos acompanhar que do capítulo 35 até o capítulo 38, versículo 20, nós teremos uma reedição, poderíamos dizer assim, das leis ou das ordens que Deus deu para Moisés para que ele construísse ou colocasse para o povo, chamasse o povo para construir o tabernáculo. E a primeira coisa que nós vemos aqui nesse capítulo 35 é que Deus fala com respeito à quantidade de dias de trabalho e o dia de descanso, que seria o sábado. A prática do sábado ou descanso era um costume dos povos antigos, só que o enfoque era totalmente diferente. Na mitologia dos povos antigos, principalmente ali entre os sumérios, babilônios, aqueles povos que viviam bem antes, né, tinham conhecimento bem antes da organização do povo judeu, essa prática do descanso no sábado era considerado um castigo
porque o povo era muito barulhento e os deuses precisavam de descanso. Então, os próprios deuses instituíram um dia para que não houvesse incômodo e eles pudessem descansar. Aqueles que ousassem desobedecer às ordens de descanso dos reis eram mortos. É lógico que essa história, isso que eu falei aqui para vocês, não tem comprovação bíblica. Isso é considerado pelos historiadores como se fosse mitologia ou lenda. Mas o interessante é que o povo de Israel, naquela época, vivia e conhecia os costumes daqueles povos que estavam ali naquela região. E é bem provável que histórias pudessem chegar ao conhecimento deles, sendo verdade ou não, lenda ou alguma coisa que poderia ser encarada para eles como verdadeiro. E o que Deus faz? Deus ressignificou o sábado, mantendo o descanso. Então, quando é narrado ali em Gênesis que Deus descansou no sétimo dia, a ideia também é que o povo agora também deveria descansar. Mas este evento foi transformado numa festa, na qual seriam dedicados sacrifícios, primeiramente em honra a Deus, e que, neste caso, poderiam fazer muito barulho, diferente daqueles costumes que eram conhecidos ali naquela região. No versículo 4 até o capítulo 38, versículo 20, nós vamos ter novamente a relação do material que foi utilizado para a confecção do tabernáculo. E aí, então, neste trecho, nós vamos ver Moisés novamente, ou novamente não, nós vamos, é como se fosse um resumo daquilo que foi falado e agora ser colocado em prática. É uma narrativa de como os israelitas realizaram a obra da construção do tabernáculo. Então, Moisés aqui solicita as ofertas para a construção do tabernáculo e como os israelitas reagiram a este chamado. A nomeação também de todos os artesãos que trabalhariam nesta construção. E aí vale a pena observar que Bezalel era da tribo de Judá. Diz aí no versículo 30, disse então Moisés aos israelitas, o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. E no versículo 34, diz ali que, e também concedeu tanto a ele, Bezalel, como a Aoliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Quando nós vamos observar a composição ou a forma como os israelitas se deslocavam durante a peregrinação, a tribo de Judá ia à frente e a tribo de Dan era a última tribo. O que isso vem mostrar para nós? Que havia representantes de todas as tribos no trabalho do edifício que Deus estava mandando construir. E como foi feito, também é dito aqui no capítulo 36, versículo de número 8, como foi feita a construção do tabernáculo. E aí é narrado que todos os homens capazes, dentre os trabalhadores, fizeram o tabernáculo. E aí vai especificando as cortinas, né, como foram feitas todas as cortinas,
como elas foram presas, as laçadas da primeira cortina interna, todas essas orientações que Deus havia dado para Moisés foram feitas. Também no capítulo de número 37, nós entramos na confecção dos utensílios. Então, nós temos ali a arca da aliança, no capítulo 37, a mesa e os seus utensílios, o candelabro de ouro. São todas estas peças que seriam utilizadas no serviço do tabernáculo. Temos também o altar de incenso. No capítulo 38, o altar dos holocaustos e o pátio, que vem fechando esta relação de materiais e de como foi feito o tabernáculo, o que foi orientado por Deus, a forma como o tabernáculo deveria ficar, o seu posicionamento, o que ficaria no lado ocidental, o que ficaria no lado oriental, as bases, tudo como Deus havia mandado fazer. No capítulo 38, versículo 21, nós temos uma espécie de inventário que foi feita, ou uma prestação de contas de todo o material que foi usado na construção do tabernáculo. E isto eu acho interessante, porque serviu para dar uma satisfação de como foram utilizadas as doações dos israelitas. Então Moisés pediu, eles trouxeram, chegou o momento em que eles trouxeram tantas doações que Moisés falou assim: olha, não há necessidade de trazer mais, já temos o suficiente. Entramos então no capítulo 39, e o capítulo 39 vai mostrar como foram construídas também, ou como foram feitas as vestes sacerdotais, né? O colete sacerdotal, o peitoral e as outras vestes sacerdotais. E também nós temos um relato de como se desenrolou, como foi feita a condução do trabalho ali de construção do tabernáculo. Uma coisa que é interessante nós observarmos neste trecho é o que está aqui no versículo de número 42. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Então, quem fez a inspeção do trabalho? Moisés. E ele chegou à conclusão de que tudo que Deus tinha pedido, os israelitas fizeram da forma como Deus havia ordenado. E aí, então, Moisés só abençoou o povo. Chegamos, então, ao capítulo 40, depois deste grande resumo, poderíamos dizer, que mostrou como as ordens que Deus falou através de Moisés foram cumpridas, a prática, vamos dizer assim, do trabalho para a construção do tabernáculo, lembrando que eram 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso, mesmo durante a confecção do tabernáculo. Tá? E chegamos ao versículo de número 1 do capítulo 40, e vemos que Deus diz a Moisés para que ele armasse o tabernáculo, levantasse o tabernáculo no primeiro dia do mês.
E aí Deus fala: coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa, arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Então, após a conclusão da obra, Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. E haviam passado 9 meses desde a entrega da lei no Sinai, desde a entrega da lei, né? Nós vimos, passaram 9 meses. Por quê? Porque no versículo 17, nós temos a data que foi podemos dizer, a inauguração deste tabernáculo. Diz ali o texto: assim, o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Então, se eles receberam a lei, né, as tábuas da lei, se foram recebidas no Sinai 3 meses após eles terem saído do Egito, então passaram mais ou menos ali, eu falei 9 meses, né, mas é 1 ano e 9 meses, né, após a saída do Egito, após o recebimento da lei, 1 ano e 9 meses. No versículo de número 34, nós vamos encontrar finalmente a glória do Senhor enchendo o tabernáculo. E isso significa que houve aprovação de Deus pelo trabalho feito. Quando esta glória encheu o tabernáculo, todo o povo viu. E esta foi a forma como Deus mostrou ao povo, primeiramente, que ele estava preocupado e que ele estaria, a partir daquele momento, conduzindo o povo pelo deserto. Diz o versículo 36, sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Então, nós temos desta forma o encerramento do livro do Êxodo. O livro do Êxodo encerra desta maneira. E o que nós podemos tirar de lições, pelo menos nesse trecho que nós estudamos durante a semana e fizemos um rápido comentário no dia de hoje? Primeiro, Moisés convocou o povo e este atendeu em tudo que era necessário. Aqui nós vemos o poder da liderança, principalmente da liderança que sabe como trabalhar com o povo. Não é raro as situações em que a liderança convoca o povo para o povo da igreja, para algum evento, e às vezes não aparece ninguém, ou tem aquela participação, mas não é uma participação ativa. Aqui nós vimos que Moisés convocou o povo compareceu, trouxe as ofertas e trouxe, como nós falamos, tanta abundância que chegou o momento que Moisés falou: não precisa mais, já temos o suficiente. E isso eu entendo que é por causa da liderança de Moisés e principalmente pelo povo ver a ação de Deus na vida de Moisés, trouxe autoridade. É lógico, nós vamos ver durante nossos estudos que tivemos alguns senões ali, né? Algumas situações que não deram muito certo, o povo
em algum momento se revoltou contra Moisés, mas nesse momento o povo estava coeso, estava junto e obedeceu Moisés e trouxe tudo aquilo que Deus havia pedido para ele. Em segundo lugar, temos a instituição do sábado, que foi o marco na reeducação do povo, tanto para tirar a idolatria, como também para mudar costumes pagãos. O povo passou 400 anos no Egito, verificando como o povo adorava os seus deuses, e aí Deus manda construir um tabernáculo que, de uma certa forma, era um modelo parecido com o trono do rei, como o palácio do rei, tinha o local de acesso restrito ao povo, só algumas pessoas chegavam até onde estava o rei. Aí, da mesma forma, nós tínhamos no tabernáculo o Santíssimo Lugar, que era só o sumo sacerdote que entrava, tinha a área externa do Santíssimo Lugar, que é chamado de Santo Lugar, que os sacerdotes podiam entrar, oficiavam, tinha ali a mesa dos pães, e tinha o local onde o povão ficava, que era o átrio. Então, era um modelo parecido com um palácio real. Porém, Deus dá uma ressignificada para que o povo o reconheça como Senhor. Dá uma oportunidade para que o povo o carregue, né? Levando a Arca da Aliança, que era também o local onde os reis colocavam os seus pertences. Então o povo tinha confiança de que o Deus que eles serviam estava com eles. Tá? Embora Deus estava mudando a mentalidade do povo, mas ele utilizou aquilo que o povo conhecia dos reinos e dos povos daquela época e transformou isso, ressignificou, para que o povo pudesse ter uma nova postura e ser exemplo para as outras nações. E em terceiro lugar, algo que é bastante interessante nós observarmos é a prestação de contas, que mostrou que Deus é um Deus que gosta de organização, um Deus que tem decência e um Deus que tem ordem. Então isso serve de exemplo para nós, que precisamos pedir sim para o povo sustentar a obra, trazer as suas ofertas, os seus dízimos, mas periodicamente precisamos prestar contas daquilo que foi gasto, daquilo que foi recebido, para que haja bastante transparência no ministério. Na semana que vem, iremos iniciar os estudos no livro de Levítico. É um livro que muitas vezes passamos por cima quando estamos fazendo a nossa leitura anual e será bem interessante nós fazermos a leitura. Iremos ler nesta semana os capítulos 1, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 26. E então nós veremos o chamado de Deus para o povo de Israel. Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a vida da tua família e que possamos ter todos nós um domingo abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.